Glória ao teu nome, Jesus. Meus irmãos e irmãs, a todos aonde estão ouvindo desde sua casa, através do som, uma boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui no Rio Grande do Norte. Esse lugar marcou minha vida em Barra de Macharanguá. Foi onde eu aceitei Jesus, né? E muito feliz de ter sido convidado pelo meu amigo Flávio Macedo. Realmente, irmãos, nós pregávamos um para o outro, profetizávamos um para o outro, andávamos 18 quilômetros a pé para ir num lugar em São Paulo chamado Monte da Luz, aonde orávamos e chorávamos na presença de Deus. Amém? Antes de eu começar, eu fico muito honrado também de ter, além das autoridades eclesiásticas, o prefeito da cidade, Modesto Macedo, e a primeira-dama, Cleide Macedo. Em São Paulo, eu gostaria que... Obrigado, irmão, eu não consigo ministrar com o som do louvor. Em São Paulo, escuta, por favor, senhor prefeito. Havia uma dificuldade muito grande em um lugar chamado Taboão da Serra, fazendo divisa com o estado de São Paulo. Sempre em janeiro e fevereiro, nas chuvas fortes, havia muita enchente, alagava muitas casas. A prefeitura de São Paulo jogava a responsabilidade para a prefeitura de Taboão da Serra. A prefeitura de Taboão da Serra dizia que a prefeitura de São Paulo é que era responsável. Isso era bem na divisa. Então, isso durou de 15 a 20 anos. Mas houve um prefeito que assumiu Taboão da Serra, ganhou as eleições, e ele foi a um pastor da cidade, que o apoiou até. E o pastor disse para ele: vamos fazer um culto, chamar os pastores, e o senhor vai entregar a chave da cidade nas mãos de Jesus, simbolicamente. E a igreja e os pastores irão orar pelo senhor. E assim aconteceu. Deus é minha testemunha do que eu estou dizendo. Esse prefeito conseguiu uma aliança com o governo do estado de São Paulo. Conseguiu fazer um piscinão. Conseguiu fazer com que aquela enchente parasse. E além disso, depois de ter entregado a chave da cidade nas mãos de Jesus, juntamente com a igreja de Jesus Cristo e os pastores, que são os anjos guardiões da cidade, um shopping muito grande foi construído na cidade de Taboão da Serra e gerou muito emprego. O mercado Carrefour, que é muito conhecido, também o mercado Carrefour, fazendo ali junto com o shopping e o mercado Carrefour, e 5 quilômetros ou 3 quilômetros após esse shopping, na onde era a divisa, um mercado muito grande, como Carrefour e tantos outros, chamado Extra, também veio na gestão daquele prefeito, daquele governo, gerando muito emprego. Algumas fábricas também vieram. Foi um dos maiores e melhores governos que a cidade de Taboão da Serra teve. E tudo isso porque o prefeito fez um ato profético, entregando na mão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, a chave da cidade. E os pastores o abençoaram. E antes de eu começar a ministrar a palavra, quero pedir que o pastor Ivan, morador da cidade, pastor aqui na cidade, e a igreja se coloque em pé. Nós vamos orar pelo prefeito e pela primeira-dama. Gostaria de chamar aqui o prefeito. Vamos orar, irmãos. A palavra de Deus diz para a igreja. Jesus inspirou o apóstolo Paulo e ele disse lá em Timóteo que nós devemos orar e pedir a Deus a proteção, o bom governo, que o Senhor abençoe as autoridades em nossa cidade, em nossa nação. E nós temos a comunhão com Deus, e o nosso Deus tem poder para estender as mãos
e para abençoar, para que esse governo, ainda nos, acho que 2 anos de governo, 3 anos, seja o melhor governo aqui em Tibau do Sul, para a glória de Deus, porque nós vamos orar, amém? Em nome de Jesus. Pastor Ivan. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Senhor Deus, nesta hora, ó Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, seguindo, ó Pai, a Tua palavra. A Tua palavra nos revela, Senhor, que todo princípio de autoridade, Pai querido, é constituído pelo Senhor. A Tua palavra nos ensina, Senhor, a honrar ao Rei, a obedecer aos profetas, ó Pai, dar honra a quem tem honra, Senhor. E a Tua palavra também, o salmista nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso, ó Pai, nesta hora, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos toda a autoridade, Senhor, que o Senhor constituiu neste período, Senhor, para que possa estar à frente da administração desta cidade, Pai. O povo, Senhor, aleluias, espera, Deus, e a Tua palavra também nos diz que quando no justo governo o povo se alegra, Senhor. A nossa confiança, Senhor, aleluias, é saber que o Senhor está no controle. O Senhor está, Senhor, aleluias, é soberano para executar tanto o querer como o efetuar, Pai. Parte de Ti e vem de Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos os governantes, ó Deus, na pessoa, Senhor Luiz, do prefeito Modesto, Senhor Luiz, dos seus secretários de governo, ó Pai, e de todos aqueles, ó Deus, que exercem o princípio de autoridade neste município, Senhor. Deus de poder e glória, sejam eles, ó Pai, investidos a Tua sabedoria. Seja, Pai querido, aleluias, repreendido da vida deles, ó Pai, toda e qualquer influência maligna, perversa, Senhor, aleluias. Senhor, Deus eterno e covarde, Pai querido eterno, Senhor, que venhamos olhar com os olhos de misericórdia, Senhor, com os olhos com que Cristo olhou a nação de Israel, dizendo: ah, Israel, como a galinha gostaria de, aleluia, como a galinha protege os seus filhos debaixo das suas asas, assim também seria Jesus. E assim, ó, os guardiões dessa cidade têm o poder de proteger e zelar pelo bem-estar, pela integridade de seus habitantes, ó Deus. Que o Senhor possa fornecer os meios e os recursos necessários para que esta gestão seja uma gestão que glorifique e que honre o Teu nome, Jesus, na pessoa daqueles que hoje estão, Senhor Luiz, ocupando, Senhor Luiz, as cadeiras e os cargos. Por isso nós te pedimos a Tua bênção e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Podeis tomar vossos assentos, abrindo as vossas Bíblias no capítulo 1, versículo 26. Vamos ser breves, em nome de Jesus, amém? E vai ser uma bênção, eu creio, glória a Deus. Gênesis capítulo 1 e o versículo 26. Glória a Deus. Muito esclarecedor esta palavra, amém? E muito fácil de achar também. O primeiro livro da Bíblia, capítulo 1 e o versículo 26 e 27, que diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Aqui é o princípio, quando Deus cria os céus e cria a terra e todas as coisas que existem. E no final de tudo que Deus criou, por último, Deus cria o homem. Deus faz um boneco de barro e sopra em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passa a ser uma alma vivente. E a palavra de Deus diz que Deus os criou à sua imagem
e a sua semelhança. Escute, quando Deus criou o homem, Deus nunca intencionou que o homem um dia viesse a estar viciado em uma maconha. Quando Deus criou o homem, Deus nunca intencionou que um dia, da cana de açúcar, o homem criasse a cachaça e assim o homem se tornasse um pinguço, um bêbado, um cachaceiro. Quando Deus criou o homem, Deus nunca intencionou que da planta, o tabaco, o homem fizesse um cigarro e se tornasse um viciado em cigarro, gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão. Quando Deus criou o homem, Deus nunca intencionou que o homem um dia viesse a enfermar, a ficar doente. Deus nunca intencionou, quando criou o homem, que um dia o homem viesse a pegar em uma arma branca, a pegar em uma arma de fogo e tirar a vida do seu próprio semelhante e matar um outro semelhante criado à imagem de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus o criou perfeito, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Mas Deus colocou o homem num jardim e deu-lhe de tudo que estava ali para que o homem comesse. E como Deus não criou o homem como um robô ou como uma marionete. Vocês sabem o que é marionete? Aquele boneco que o homem coloca algumas linhas nos braços, nas pernas, e o homem levanta um dedo e outro dedo, e o boneco faz isso, e mexe um dedo, o boneco mexe a boca. Deus não criou o homem como marionete. Deus deu a livre escolha para o homem decidir. Deus queria que o homem o adorasse por livre e espontânea vontade, contemplando a sua glória, sua beleza, sua majestade, todo o seu resplendor. Então Deus colocou uma árvore de conhecimento de bem e de mal, e Deus disse para o homem: de todas as árvores você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerás, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então a palavra de Deus diz que havia um animal que era mais astuto, e houve a primeira sessão espírita, aonde um anjo que havia se rebelado contra Deus na eternidade passada, chamado Lúcifer, anjo de luz, e ele tentou usurpar o trono de Deus, esquecendo que ele foi criado por Deus. Então Deus o expulsou do céu, e ele viajou todas as galáxias e veio parar no nosso sistema solar. E então Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e isso fez com que esse anjo caído, que nós conhecemos como cramunhão, diabo, demônio, as trevas, se enfurecesse, e ele intencionou então entrar no domínio que Deus deu para o homem, que é o planeta Terra. Então ele incorpora em uma serpente, e ele então fala à mulher, e a mulher começa a falar com ele, e vocês conhecem a história. A mulher olha o fruto, deseja comer e ainda quer saber o bem e o mal, pensando que se tornaria semelhante a Deus, no sentido de ser como Deus, tendo todo o poder. E o orgulho então ali naquele momento, quando a mulher pega do fruto e come, e então oferece ao seu marido Adão, e ele pega e come, automaticamente o brilho da imagem e semelhança de Deus sobre eles foi-se. E o homem então viu que estava nu, se envergonhavam, um olhando o outro, perderam o brilho de Deus, a imagem e a semelhança de Deus.
Então Deus, na viração do dia, à tardinha, entre 3 e 6, 7 da tarde e da noite, Deus vinha e tinha comunhão com o homem, perguntava como foi o seu dia. E quando Deus chega na viração do dia, o homem está escondido. Deus o chama: onde estás, Adão? E o Adão ouve a voz de Deus: eu ouvi a sua voz pelo jardim, e então me escondi. Adão, quem te mostrou que você estava nu? Tu comeste da árvore, do fruto que eu disse para você não comer? E a primeira coisa que Adão faz é acusar a mulher que Deus criou para ele. Ele não assume a culpa. E isso é um defeito até hoje de todo ser humano que nasce na terra. É difícil assumir a culpa. Sempre está buscando culpados. E então ele diz: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu esse fruto e eu comi. Em outras palavras, ele acusou a Deus: se tu não tivesse me dado esta mulher, eu não teria comido. Agora escute isso, igreja. O inimigo das nossas almas nunca vai nos tentar naquilo em que nós temos uma revelação, naquilo em que nós sabemos por ter ouvido a voz de Deus. Foi Deus que disse para Adão: não coma deste fruto. Deus cria a mulher e Adão passa para a mulher: de tudo podemos comer, amor, mas daquela árvore aí não vamos comer. Quando o diabo veio tentar o homem, ele não veio tentar Adão, porque Adão tinha ouvido a própria voz de Deus. O temor de Deus estava sobre ele. Então, quando ele foi tentar, ele tentou Eva, porque Eva não ouviu diretamente de Deus, Eva ouviu do seu marido. O diabo sempre vai vir tentar você naquilo em que você talvez ouviu de outros e não do próprio Deus. Quando você ouve a voz de Deus, pode vir o que vier tentar você, você não cede à tentação, porque você sabe que Deus é amor, mas também Deus é um Deus que julga. Aleluia! Então Deus chega a Adão: comeste da árvore. Ele acusa a mulher: mulher, comeste da árvore. Vocês conhecem a história. E ela acusa a serpente. Deus então lança uma sentença sobre a serpente, que simboliza o próprio diabo, o líder da rebelião na eternidade passada. E então o que acontece é que Deus mata um animal e cobre Adão e Eva, que tentaram fazer uma vestimenta de folhas. E então, como Deus havia dado ao homem o domínio, como nós lemos, porque o criou a sua imagem e semelhança, e Deus, como dono da terra, colocou o homem para governar por ele a terra. Então, quando o homem come do fruto proibido, quando ele desobedece a Deus, o inimigo entra na terra, porque ele teve legalidade, ele teve direito legal, porque o homem que Deus deu o poder e o domínio na terra, passou para ele esse poder e esse domínio. Quando Deus lança a maldição: maldita seja a terra, Adão, por tua causa. Então a terra deu espinhos e abrolhos. Então houve ervas daninhas, espinhos e tudo que tem veneno nessa terra que está na natureza. Houve uma trevas que se tomou em toda a terra, porque então o inimigo teve acesso a entrar na terra, e ele veio somente a roubar, matar e destruir. Mas diante desse caos, Deus faz uma promessa à mulher, e Deus diz para ela: olha, da sua semente você vai engravidar. Estava dizendo Deus: da sua semente, mas não para Eva, mas de uma mulher, da sua semente, do poder que Deus deu à mulher de gerar filhos, eu vou trazer um que virá e tirará o poder do diabo das mãos do diabo. Tirará o seu poder de sobre a terra. E Deus então promete enviar seu próprio Filho Jesus Cristo, que esmagaria o poder do inimigo e restauraria o homem à imagem e semelhança de Deus. A história se passa 2, 3, 4 mil anos, e no tempo determinado
reinado de Deus, quando Roma dominava e estava no império, Deus então envia Jesus Cristo. E é interessante, por que Deus não enviou Jesus no tempo dos gregos? Por que Jesus não veio no tempo dos persas, ou dos egípcios, ou dos babilônicos? Escute isso, igreja. Jesus veio no tempo em que Roma dominava. Por quê? Porque todos esses impérios, quando eles iam e dominavam outras nações, eles destruíam a nação, pegavam seus filhos, pegavam seus fortes, seus valentes e levavam para a sua nação. Mas quando Roma, que foi o maior império, entrou e começou a dominar, Roma não destituía totalmente a nação. Eles iam naquela nação, dominava, e juntamente com aquela nação, como aconteceu com Israel, eles enviavam governadores, prefeitos, e então eles colonizavam aquela nação. Isto é, eles traziam a cultura deles e colocavam na nação que eles conquistavam. Quando Jesus veio no tempo do domínio de Roma, foi um tempo perfeito, porque o que Jesus veio fazer era um sinal que ele estabeleceria a sua igreja. E a igreja não veio para trazer confusão, a igreja veio para colonizar a terra, para trazer a cultura do reino de Deus sobre a terra. Por isso Jesus veio naquele tempo, porque então os seus discípulos e todos quantos o seguiam tinham que entender a mensagem de Jesus, que é chegado o reino de Deus, e o império das trevas há de cair. E Jesus venceu o próprio diabo na mesma forma que ele tentou o primeiro homem, Adão e Eva, no deserto. E Jesus começa o seu ministério trazendo a cultura do reino de Deus. E no reino de Deus, o reino de Deus não é feito de comida nem bebida. O reino de Deus é composto em sua base, Romanos capítulo 14, de poder do Espírito Santo, paz e alegria. Esta é a base do reino de Deus. Não é comida e nem bebida, mas paz, alegria e o poder do Espírito Santo. Jesus funda a sua igreja. No capítulo 16 de Mateus, Jesus dá uma revelação aos apóstolos e diz que ele ia fundar a igreja dele, e as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja dele. Por quê? Porque o diabo já tinha colocado seu império em todo o planeta Terra. Então Jesus veio resgatar e salvar o homem que estava perdido. Então Jesus estabelece, inicia a sua igreja e dá o poder a mim e a você, a todos quantos o seguiram e o seguem e o seguirão. Ele dá o poder de sermos feitos filho de Deus, e quem crê no seu nome recebe o poder de expulsar demônios, falar em outras línguas, pôr a mão nos enfermos e eles serão curados, e anunciar somente há um Deus e o seu nome é Jesus. Somente há um Deus, Criador dos céus e da terra, e o seu Filho Jesus é o Rei em toda a terra. Escute isso. Ele então, quando ressuscita dentre os mortos, venceu o diabo, tomou a chave da morte, do inferno, das mãos de Lucifer, e ele entrega a igreja. Ele diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Sopra sobre a igreja e diz: recebei o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que andou e esteve em Jesus, que curou pessoas paralíticas, cegas, aleijadas, ressuscitou dos mortos. Jesus que entrou e andou sobre as águas. Jesus que multiplicou pães e peixes, prosperou. Jesus que arrancou o inferno, aonde ele chegava o inferno saía. Esse Jesus nos deu o mesmo Espírito Santo que estava sobre ele. Nós temos o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma unção. Por quê? Porque o Espírito Santo é o mesmo. Estivemos na Colômbia no ano de 2014, em outubro de 2014,
E fomos em 3 estados: estado de Sucre, de Córdoba e de